Boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje estamos aqui com os nossos convidados muito especiais, o doutor Ademar Gomes, que é o presidente da ACRIMESP, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutor Ademar. Obrigado pela presença. Sempre é um prazer recebê-lo. E também nosso especialista de segurança, o Jorge Rodella, mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Rodella. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, doutor Ademar. Porque o nosso assunto é muito importante. Vocês leram ontem nas manchetes dos jornais que 11 pessoas envolvidas no acidente do Hopi Hari, que acabou custando a vida da Yukari, não é? O que acontece? A Gabriela Yukari foram indiciadas e ninguém esperava que o presidente e o vice-presidente do parque também fossem indiciados, não é? E exatamente isso aconteceu. Se foi surpresa, se não foi surpresa, não é? O doutor Ademar Gomes, que é o advogado da família, vai contar para a gente daqui a pouquinho a indenização, como é que fica, como é que está a família lá no Japão, a situação do próprio parque daqui para frente, com 11 indiciados num acidente que provocou a morte da garota. Todos esses desdobramentos você vai saber já já aqui com a gente no A Tarde é Sua. Só vou fazer um girinho muito rápido e a gente volta em 2 minutos. Boa tarde para você que está sempre aqui ao nosso programa. Vamos começar a discutir o caso, né, do acidente no Hopi Hari, que acabou custando a vida da Gabriela Yukari, essa menina de apenas 14 anos. Vocês estão vendo as fotos, ela é a última ali, né, na cadeirinha fatal, realmente, a cadeira que estava quebrada, que não tinha trava de segurança e que fez com que a menina fosse jogada lá de cima, de uma altura de mais de 30 metros, para vocês terem uma ideia, não tinha como escapar por vida. E todo mundo desconfiando, porque afinal a gente está no Brasil, não é? Que isso daí poderia não dar em nada, ninguém iria pagar por um problema como esse, que na verdade, um crime, né, gente? Um crime você deixar alguém sentar numa cadeira, entrar num brinquedo onde havia um risco de morte, e foi o que aconteceu. E aí foi a surpresa de todo mundo. Se falava em 4 indiciados, se esperava que a corda arrebentasse do lado mais fraco, só dos funcionários mesmo, inclusive os 2 que aparecem na foto, tem uma foto ali, né, de monitor orientando o pessoal, sem saber ou não que aquela cadeira estava quebrada, mas no final das contas a gente viu as manchetes, 11 indiciados e inclusive os chefões, o presidente e o vice-presidente do Hopi Hari também. Doutor Ademar Gomes, responsável por essa justiça que começa a ser feita, porque foi uma dura batalha, não foi fácil não. Advogado da família está hoje aqui com a gente e vai nos explicar direitinho como é que se encaminha essa história, como é que se chegou a esse resultado surpreendente, no meu entender, doutor Ademar, e parabéns antecipadamente, e como é que fica a história daqui para frente. Ô Sônia, não vou dizer que foi um final feliz. Sim, porque uma batalha morreu, onde, né, uma criança perde a vida, nada é feliz. Exatamente. Mas foi um final, na verdade, com um sucesso jurídico. Eu quero aqui deixar consignado meus agradecimentos ao doutor Álvaro Santucci, que é o delegado que presidiu esse inquérito policial. Certo. E ao promotor também, doutor Rogério, que acompanhou realmente com delicadeza, foi uma pessoa muito sensata na condução desse inquérito policial. E graças a eles também, nós conseguimos dar a volta por cima. É verdade. Porque esse inquérito iniciou-se errado, não por culpa dos delegados e do promotor, em absolutamente não, e sim por culpa dos peritos. Entendi. Não sei o que aconteceu com a peritagem, que fizeram a peritagem, ou foram induzidos a erro, ou tiveram a má-fé, ou foram negligentes, imprudentes, fizeram a perícia em uma cadeira errada. Coisa que nós não podemos admitir. Claro. Se é que eles não viram que não era aquela cadeira, que tiveram interesse em fazer as coisas para favorecer o parque, eu não sei, aí ficou a minha pergunta até agora. Mas graças a Deus, Deus pôs o dedo na ferida e conseguimos então descobrir, né, a foto onde estava a garota. Onde Com era isto, a cadeira você quer que ela saber? ocupou de verdade. Com essa razão, nós levamos então até o doutor delegado Álvaro Santucci e ele ficou surpreso com aquela fotografia. E não só ele, como o doutor Rogério também, o promotor público, também ficou surpreso. Aquilo foi uma revolução, né? Ele disse, está tudo errado, o que fizemos até agora não presta para nada. Disse para mim, eu escutei quando o doutor Álvaro Santucci disse para mim, está tudo errado o que nós fizemos até agora, e estava errado. Estava com a convicção. Doutor Álvaro Santucci, doutor Rogério, que é o promotor, então foram muito íntegros, né, para que a verdade aparecesse. Com certeza, recomeçar e graças todo o trabalho, realmente né? ao trabalho deles, foram iniciados os diretores do parque, o presidente e o vice-presidente. Vou lhe dizer uma coisa para você, eu estou na área há 40 e poucos anos, é a primeira vez que eu vejo o presidente de uma empresa ser iniciado. É mesmo. É a primeira vez, foi geralmente tem os pequenos mesmo. que É verdade. se machucam, dessa vez não.
O presidente, o vice-presidente e outras pessoas também foram indiciados. Vou dizer para você, justiça está sendo feita. Estas pessoas que contribuíram para a morte da pequena Gabriela ficarão, vou usar agora uma frase usada pela mãe de Gabriela, levarão para a eternidade o remorso, a consciência pesada de terem contribuído para tirar a vida de uma menor de 14 anos. Exatamente. Isto ninguém vai me tirar da cabeça. E eles também, cada vez que eles deitarem, eles vão lembrar que eles, na verdade, são assassinos, que mataram uma criança pequena. E eu digo mais ainda, poderia ser aí, seria uma forçada de barra, se nós dizemos. Seria, na verdade, um crime doloso. Um dolo eventual existiu. Mas a nossa justiça nessa parte era muito condescendente, era muito fraca. Entendeu que realmente é apenas não a justiça ainda. Tá. Eu digo o promotor público e o delegado também. Eu também entendo que não é um dolo eventual. Contribuir para isso, mas da nossa justiça realmente é um crime culposo. E vou ter dor de cabeça, vou agora prestar conta à justiça, né? Porque já estão indiciados já. Tá certo, viu, Lordão? Sônia, o caso começou muito mal dentro do Hopi Hari. Naquele dia 24 de fevereiro, por volta de 10 e pouco, acontece uma desgraça. Essa menina é jogada para fora daquele brinquedo e ela cai e morre. Como ela morreu no local, ela foi socorrida, provavelmente já estava morta, mas o local tinha que ser preservado. E eu me recordo que naquele dia 24 de fevereiro, eu estava no seu programa aqui neste lugar. A gente estava transmitindo ao vivo com o Tony Castro, o Tony Castro já estava lá e eu e você nos mostrávamos indignados. Inicialmente, a perícia nem havia chegado ainda no parque, mas a indignação nossa, me recordo bem, era a seguinte: como é que o parque está funcionando se uma das passageiras, das clientes, acabou de falecer lá dentro? E aqui houve uma revolta da nossa parte. E depois de alguns comentários que fizemos aqui, me recordo que questões de minutos, o parque foi fechado, as pessoas foram evacuadas e teve um problemão, o parque teve um problemão para conseguir devolver o dinheiro e as pessoas irem embora. Exatamente. O que aconteceu logo em seguida, quando chega a perícia, e aqui está a revolta do doutor Ademar, advogado da família, com toda razão. No mínimo, houve uma indução a erro em relação aos peritos. Por quê? Porque optaram, porque mostraram a cadeira errada. Mas, na verdade, não foi só isso. Quem mais? O doutor Álvaro, que na realidade, para mim, eu não vou utilizar a palavra surpresa, mas eu vou utilizar o rigorismo que esse delegado teve ao indiciar 11 pessoas. Assim como a juíza do caso Lindenberg também teve a coragem de optar por uma pena máxima e não pela pena mínima. Uma coisa importante, ele comenta no inquérito que ainda vai apurar. Primeiro, o crime de fraude processual. Ou seja, quando a perícia chegou, Sônia, aquela cadeirinha estava com a trava abaixada. Ou seja, provavelmente ocorreu, o doutor Ademar vai poder esclarecer isso com maior propriedade. Certo. Ocorreu o quê? Uma má-fé realmente para induzir a erro o que? A justiça. Porque o perito, quando trabalha, ele trabalha para a justiça, para o esclarecimento da verdade. Então, o caso, além da morte, foi muito nebuloso e pessimamente gerenciado, principalmente logo no início, quando todas as crianças brincavam no parque e comentavam: morreu uma pessoa agora aqui, e o parque continuou aberto naquela oportunidade. Exatamente. E depois as informações que saíam nos jornais, os comunicados do parque, era assim, provavelmente, e a gente viu o andar da carruagem, a culpa era da menina mesmo, que ela que esqueceu de travar a coisa. Era assim que ia terminar essa história. Estava flagrante isso, né? Seja isso realmente. Olha, Sônia, o caso foi tão nebuloso. A minha assessoria levantou dezenas de casos de acidentes naquela cadeira. Sim. Naquela cadeira. Que isso? É dezenas de casos. Eu recebi inúmeros e-mails de pessoas denunciando acidentes ali no parque. E ninguém havia tomado nenhuma providência. E eu disse aqui um dia no seu programa, denunciei aqui, até pedi ao Tony que perguntasse à promotora. Se eu trouxe os casos registrados. Para que perguntasse à promotora qual a providência que havia tomado realmente com relação àqueles boletins de ocorrência. E ela disse ao Tony que iria tomar as providências. Em seguida, doutor Álvaro, segundo o Tony anoticiou aí, foi chamado ao gabinete do promotor e ele confirmou que, de fato, teve outros acidentes também nebulosos. Tá bem. Então, Sônia, eu não vou me sentir aqui vitorioso em absoluto, mas me sinto realmente gratificado, você quer saber, bem gratificado em ter conseguido realmente
reverter esse caso, Reverter que ia esse terminar caso. em pizza pelo que eu estou vendo. Exatamente, porque olha, o Lordelo estava falando que a gente estava transmitindo ao vivo, vocês se lembram, acompanham o programa, desde que tudo aconteceu, e o parque funcionando, e depois as pessoas saindo do parque, logo depois que a gente denunciou aqui, e nesse meio tempo, o parque estava, através da sua assessoria, mandando comunicados aqui para a nossa produção, extremamente ofendidos, porque a gente estava contando a verdade dos fatos, né? Dizendo que não era nada daquilo, que a gente estava culpando o parque, não sei o quê, e olha aí, a justiça, a perícia, o tempo, todo mundo mostrando que aqui ninguém estava denegrindo a imagem de ninguém. A gente estava fazendo nosso trabalho jornalístico de relatar os fatos e de dizer o que isso significava, de verdade, sem tentar botar panos quentes em nada, né, Lordelo? Desde o começo o Lordelo estava falando, gente, um absurdo esse parque está funcionando. A área tinha que estar isolada, o brinquedo, né, claro, passar pela perícia, tudo tinha que ser feito e estava sendo feito tudo de uma maneira torta. Tanto que pareceu que a perícia já tinha ido, já tinha saído de lá, tinha sido uma coisa rápida demais para um acidente como esse. Como é que podia? Eu recebi a notícia, quando eu cheguei, estava viajando, cheguei domingo à noite da África, na segunda-feira, eles haviam me procurado no sábado em meu escritório, na segunda-feira marquei um horário com os familiares e já haviam me dito, eu vi os jornais, que haviam concluído a perícia. Pois é, já. imagina. Eu achei aquilo absurdo, entendeu ou não? Claro. O próprio delegado ficou surpreso quando lá eu cheguei para denunciar os fatos, dizer, está errada essa perícia, não foi nessa cadeira. Ele ficou surpreso. Exatamente. Quer dizer, fizeram uma perícia em 24 horas, estava conclusa a perícia já. Olha, e depois, o que é mais gravíssimo, que eu contei para vocês, mandaram fazer o exame na vítima para saber se ela estava embriagada, Nossa, se ela isso tinha foi muito usado bebida doloroso, alcoólica né? ou não, se ela usava droga. Isso é uma ofensa aos familiares. Tudo para tentar culpar Pra tentar, a garota depois. mesmo, Olha, né? eu acho que pensar aqui é uma intuição minha. Ou eles vão embora para o Japão, depois nós vamos soltar uma nota que ela estava embriagada, penso eu, estou deduzindo eu, tá? Certo. E terminamos em pizza isso aqui. Não, mas dessa vez não ocorreu isso. E digo sempre, toda vez que eu for chamado, Sônia, ou eu ou da minha equipe, ou da Acrimesp, nós vamos lutar realmente para que a justiça seja feita. Nós não podemos admitir certas coisas que envergonham o povo brasileiro. Sônia, certo, é importante a gente mostrar, foram 11 pessoas indiciadas, né? Quem foram indiciados? Primeiro, 3 atendentes de operação, que eram aquelas são aqueles pessoas, monitores, aquelas não? 2 pessoas e mais um terceiro que aparecem estava ali, na foto, que tá. operavam a máquina. Foi indiciado um supervisor de operação, um técnico de manutenção, o técnico de eletrônica, um técnico de manutenção mecânica, um mecânico sênior responsável, vice-presidente e presidente da entidade. Sim. Ou seja, toda a cadeia de pessoas responsáveis. E digo mais, muito se falou que deveria ter um aviso naquela cadeira que não poderia ter usada. Também discordo. Aquela cadeira deveria, doutora Ademar, ser arrancada de lá. Não há dúvida nenhuma. Porque um aviso pode ser arrancado. É verdade. Não adianta o aviso, você tem que arrancar a cadeira, porque aquela cadeira é perigoso. Agora, um outro detalhe que me chocou, que só a doutora Ademar aqui vai poder esclarecer, que teve acesso ao inquérito, foi que no dia dos fatos, Sônia Abrão, algum funcionário relatou à supervisão, à chefia, que havia um problema na cadeira. E o que a gente ficou sabendo é que esse supervisor disse o seguinte, olha, daqui a pouco a gente vai verificar, mas não ordenou que o brinquedo fosse parado, ou seja, stop. O porquê que esse brinquedo não foi parado. Exatamente. Eu volto aqui já já. O doutor Ademar vai falar mais coisas para a gente em relação a esse caso. E já já também, a gente vem do Japão ao vivo com a Silmara Nishimura, a mãe da Gabriela Yukari, a vítima desse trágico acidente aí no Hopi Hari, e os responsáveis vão pagar. Bom, de volta aqui ao nosso programa, o Jorge Lordelo tinha deixado uma pergunta para o doutor Ademar Gomes sobre essa tragédia do Hopi Hari, agora os 11 indiciados, que o Lordelo vai repetir. Teve uma informação que naquele dia 24 de fevereiro, Sônia, que aconteceu, momentos antes do parque abrir, teria ocorrido uma comunicação dos operadores com a supervisão, dizendo, ó, tem um problema aqui. E o supervisor teria dito, olha, tudo bem, a gente vai verificar esse problema, mas não teria dado ordem para o aparelho parar, ou seja, não ter o funcionamento e o público não ter acesso. O parque abre às 10 horas e logo depois Gabriela sofre, é arremessada e morta. Eu queria saber do doutor Ademar, que teve acesso ao inquérito policial, o que aconteceu na realidade, doutor Ademar? Esse fato veio à tona após a apresentação da foto. Até então, isso não estava nos autos. Após a apresentação da foto, então, refizeram o inquérito policial. E, de fato, alguns funcionários comentaram isso, que havia levado ao conhecimento
do supervisor de que a cadeira estava com defeito. Isso após apresentar a foto. Aí a coisa pegou o caminho normal realmente, que é para realmente investigar. Aí foi puxando o fio da meada, aí foram foi puxando o fio da chegando. meada, aí chegaram até o presidente, que foi indiciado e ao vice-presidente. Como Entendeu? disse, Foi dela isso toda a realmente que cadeia de aconteceu. responsáveis Sônia, teve outro mesmo detalhe pelo brinquedo. também. Nós tivemos uma criança de 14 anos morta. E me impressionou muito o rosto da mãe. Aquelas olheiras profundas, uma tristeza que comoveu o Brasil. Nossa. E eu ouvi, num determinado jornal, que o parque iria procurar a família para propor um acordo de indenização. Isso eu li numa matéria. Está aqui o advogado, doutor Ademar, advogado da família. Doutor Ademar, foi feito o acordo, procuraram o senhor para fazer acordo, porque tem que existir uma indenização. Com certeza. Olha, eu também vi isso na imprensa. O parque soltou uma nota dizendo que ia procurar realmente a mim ou os familiares para um acordo. Isso não procede, isso é mentira, isso é falso. Certo. Nunca eu fui procurado por ninguém Certo. do parque para falar em acordo. É tanto que minha assessoria está providenciando já, deverei na próxima semana, ou daqui 10, 15 dias, protocolizar realmente uma ação Depende do de parque procurar ou indenização. não. Eles tinham que procurar. Mas não procuraram, procurando, já só estamos pode entrar providenciando com um ação. processo de indenização contra o presidente, o vice-presidente, Certo. vamos requerer o bloqueio dos bens deles também, e também dos diretores e todos envolvidos e do parque também. Certo. Isso nós vamos fazer realmente nesses 10 dias realmente, Certo. e irá ser protocolizado. É mesmo o valor que a imprensa publicou de 2 milhões de reais? Pensa só, no Brasil não tem aquelas ações bilionárias que agora tem nos Estados Unidos, Certo. 20 milhões, 50 milhões, isso não existe no Brasil. No Brasil aqui, uma ação dessa, 2 milhões de reais, e contra a Prefeitura de Vinhedo também, vou pleitear 1 milhão, né? É o máximo que você Daria consegue no 3 tribunal. milhões. Mais do que isso você não consegue. É conversa, eu estou nisso há anos já, tem um departamento Impressionante, lá. né? Você não Impressionante. consegue. Uma pessoa A vida no morre. Brasil por acidente aqui é bem limitado. Não tem essas ações indenizatórias milionárias igual eu falo. Não Tá tem, não. certo, viu? Bom, a gente vai agora falar com a Silmara Nishimura, a mãe da Gabriela Yukari, não é? Que está lá no Japão, eles voltaram para casa. Tem inclusive a informação de que eles devem voltar a morar no Brasil, mas que eu estou sabendo seria daqui a um ano e meio. Vamos ver se ela confirma todas essas informações para a gente. Alô, Silmara? Alô, Sônia, boa tarde. Boa tarde, querida. Obrigada por nos atender, por estar falando aqui, porque se sabe que o Brasil não esquece esse caso. Tem sempre as pessoas ligando para o programa perguntando de vocês, como é que está a família, né? Vem para o Brasil, vai morar aqui ou não, como é que foi a volta, e a gente imagina, muito dolorosa para o Japão. Como é que vocês estão vivendo agora, Silmara? E como é que você viu esse resultado de 11 pessoas, inclusive presidente e vice-presidente do parque, indiciados? Sim, Sônia, a gente agradece muito o carinho de todas as pessoas, né, com a minha família. Nós agradecemos mesmo a todos, né, a reportagem em geral, todo mundo, a imprensa em geral, né, que sempre teve muito carinho com a gente, muito respeito, né. Para voltar aqui para o Japão foi difícil. Eu imagino. Foi difícil desde o momento, né, que nós entramos dentro do avião, ali no aeroporto, até chegar aqui foi muito difícil, né? Sem ela sempre uma pessoa muito alegre, brincando, sabe, se divertindo, uma pessoa feliz. Aí, de repente, você vem e se depara, assim, né, sem ela. Foi muito difícil entrar aqui em casa. Choramos muitos, né, ficamos tristes, né? A primeira semana não quisemos encontrar com ninguém, para falar a verdade, né? Mesmo, vocês se Preferimos isolaram. ficar sozinhos, né? Apesar de muita gente ligando, os nossos amigos ligando, querendo, sabe, encontrar conosco, nós preferimos mesmo estar sozinhos, né? E ir para a escola, né? Falar com o diretor, falar com o professor, nossa, doeu muito, doeu demais. Andar pelos lugares que ela sempre andou, né? E por todo lugar que nós íamos, na verdade, lembrava muito, porque a roupinha que as crianças usam aqui era muito parecido, né, com o que ela usava, então tudo lembrava, sabe? Imagina. A melhor amiguinha dela eu encontrei no domingo passado, ela chorou muito, ficou muito, assim, triste, abalada, sabe? Então, nós, na verdade, estamos procurando prosseguir mesmo, né, da melhor forma. Eu creio muito em Deus, creio na vontade dele, é Ele que está nos fortalecendo, é Ele que está nos ajudando neste momento.
mas não é fácil, não é nada fácil. Certo, viu? Como é que você recebeu a notícia de que até o presidente e o vice-presidente do parque foram indiciados, um total de 11 pessoas? Agora você tem a sensação, a firme impressão de que a justiça começa a ser feita na tragédia que tirou a vida da sua filha? Ah, sim, né, Sônia? A gente agradece. Na verdade, nós, assim, ficamos surpresos, né? Porque o delegado, o doutor Álvaro, ele não poupou ninguém, né? Ele fez um ótimo trabalho junto com os promotores, né? O doutor Rogério, a doutora Ana Beatriz, eles realmente não pouparam ninguém, né? Nós ficamos, sim, satisfeitos. Só que ainda é difícil a gente falar assim, sim, estamos satisfeitos, está tudo certo, porque como eu mesmo vi uma reportagem, eu acho, dada pelo parque, né? Quando foi entrevistado, onde eles dizem, é só um indiciamento, né? Exatamente. Eles só foram indiciados ainda, né? Só depois que eles realmente forem julgados, né? Aí nós poderemos dizer, nossa, realmente, né? Está caminhando da forma que nós achamos, da forma que nós queremos, né? Mas eu acho que já é algo assim que, né? Surpreendeu muito bom, realmente, né? Ô, Silmara, nós estamos aqui com o seu advogado, doutor Ademar Gomes, aqui do nosso lado, nosso especialista de segurança, o Jorge Lordelo também, que vão querer falar com você, tudo bem? Tudo bem. Então tá certo. Quem quer falar primeiro? Fala, doutor Ademar. Silmara, eu tenho falado com você constantemente, eu sei a dor que você está passando, entendeu? É difícil realmente, mas confia, vamos fazer tudo para que a justiça seja feita, tudo. Eu prometi isso a você, você tem minha palavra, tá bom? É verdade, doutor Ademar, eu creio sim, nós confiamos mesmo no trabalho do senhor, né, que está representando a gente aí no Brasil, né, nós confiamos sim, e estamos, assim, acreditando, né, sim que tudo vai ficar bem, né, nós acreditamos. Lordelo. Dona Silmara, boa tarde, é Jorge Lordelo. Duas perguntas para a senhora, dona Silmara. Primeiro, a tragédia com a sua filha repercutiu pela imprensa aí no Japão? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se a senhora esperou que o parque fosse procurar a senhora para verificar a questão indenizatória que vocês tanto merecem? Bem, sim, repercutiu sim, né? Esse caso repercutiu aqui no Japão, não tanto quanto no Brasil, né? Mas repercutiu sim. Foi falado tanto na televisão japonesa, para os próprios japoneses, né? Em jornais japoneses e também há um jornal aqui para brasileiros, né? Para a Decasex. Ele também, tanto que eles vieram aqui, já fizeram até entrevista comigo, com meu marido, né? Foi repercutido sim, né? E quanto ao parque, eu não sei te dizer. Porque desde a última vez que eu encontrei com eles foi no sábado, de madrugada, antes da minha filha ser enterrada, né? Então, eu não sei, nós não chegamos a pensar sobre isso, né? Dona Silmara, mais uma indagação. A gente sabe que no Japão existem parques também para crianças e adolescentes brincarem. Qual a diferença que a senhora vê de qualidade, ou a senhora não vê diferença, entre os parques aí do Japão e o parque que a senhora esteve e a sua filha acabou falecendo? Tem muita diferença. Na verdade, nós andamos em vários parques aqui, tanto que nós apreciávamos, né? Apreciávamos muito passear em parques, mas a segurança é algo assim muito evidente aqui, sabe? Cada vez que nós entrávamos num brinquedo, cada brinquedo, cada assento era checado pelos funcionários, sabe? Era cada assento checado, tem um tempo maior, né? O funcionário espera um tempo, aí depois está todo mundo checado, tudo assim, acertado, aí eles dão uns minutos para depois começar o funcionamento do parque. E a mesma coisa na hora que chega, né? Da descida do brinquedo. Espera, dá um tempo, aí depois sim eles liberam tudo para poder ser aberto. E mesmo
depois do acidente da minha filha, eu consegui abrir com muita rapidez, né? Eu consegui descer do brinquedo muito rápido. Ele mal tinha parado, eu já tinha abrido, já tinha descido para ir estar com ela, né? Então eu vejo isso. Eu achei, na verdade, foi a primeira vez que nós fomos, né? Como nós estamos aqui há 19 anos, mas eu achei muita diferença. E se tivesse acontecido um acidente desse porte aqui no Japão, com certeza teria fechado na hora o parque e teria procedido da maneira certa, com certeza. Tá certo, então. Silmara, obrigada, viu? Espero que um dia a gente chegue aqui no Brasil a ser um país de primeiro mundo como é o Japão, que a gente leve a sério a vida das pessoas, que isso não tem preço realmente e que a gente possa levar segurança ao pé da letra, de verdade, poupar a vida de gente inocente. Obrigada, precisando de qualquer coisa, estamos aqui, tá? Beijo grande para você e para toda a família, querida. Muito obrigada, Fernanda. Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Tchau, querida. Eu continuo aqui com o doutor Ademar Gomes, não é, o presidente da Crimestre, e também com o nosso especialista em segurança, Jorge Lordello, que nós vamos já discutir algumas das manchetes dos jornais também.